Uma pesquisa divulgada ano passado revelou que 1 em cada 4 mulheres no Brasil já sofreu algum tipo de violência doméstica. Diariamente, a imprensa noticia crimes bárbaros praticados contra mulheres no país. Isso tem exigido cada vez mais ações do poder público. A seguir, você vai ver uma matéria sobre a ferramenta criada para avaliar o risco nos casos de violência doméstica. Essa ferramenta, chamada Formulário Frida, deve ser aplicada nos serviços em que as vítimas são atendidas. A apresentação do Frida foi feita pela socióloga Vânia Passinato, que é membro do Conselho Nacional do Ministério Público e contribuiu diretamente com a construção do Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida. Então, o que nós fizemos foi uma revisão das experiências internacionais, a identificação de fatores de risco que seriam pertinentes à nossa experiência aqui no Brasil e a estruturação de um formulário adequado à nossa realidade, né? Nós não criamos um instrumento novo, na verdade, nós fizemos uma adaptação daquilo que já existe, né? O nosso objetivo é que esse formulário sirva a todos os serviços da rede de enfrentamento à violência, centro de referência, serviços de saúde, delegacias da mulher, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, né? Todos que atendem mulheres em situação de violência, ele fornece uma visão estruturada sobre aquelas situações que representam maior risco para que a violência contra a mulher se agrave, podendo inclusive chegar a um feminicídio. Participaram do evento membros do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, das Polícias Civil e Militar, além de profissionais da rede de atendimento especializado na aplicação das leis Maria da Penha e do feminicídio. A ação é uma iniciativa do MPPB em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, União Europeia Brasil e Governo Federal. Embora estatisticamente tenha havido uma redução, né, nos últimos 3 anos do número de mortes violentas contra as mulheres e o número de feminicídios, mas ainda é um número muito expressivo. Embora de 2016 para cá, 2010 para cá, a Paraíba figurava no 4º lugar em violência contra as mulheres e hoje está no 19º, ainda é muito desafiador. Portanto, esse formulário é no sentido de avaliação de risco dessas mulheres que já buscam o sistema de justiça, que vão às delegacias das mulheres, que vão ao Ministério Público, que vão ao Poder Judiciário, e já se faz esse formulário no sentido de mensurar, de medir o grau de risco de se evitar o feminicídio, que é dentro do ciclo da violência, né, está esse crime no ápice da cadeia de violência e se evitar essa letalidade, porque isso não se desafia. Além da Paraíba, estão em articulação os estados Ceará, Piauí, Minas Gerais e Roraima. Para a secretária da Mulher e Diversidade Humana da Paraíba, Gilberta Soares, a aplicação do formulário no estado trará ainda mais avanço no combate às agressões contra a mulher. O instrumento, né, o formulário Frida, assim como outros instrumentos, como por exemplo a Patrulha Maria da Penha, que nós estamos implantando agora, são ferramentas que vêm realmente contribuir para o trabalho dos operadores de justiça e da segurança pública, porque essa polícia militar, que muitas vezes é quem primeiro tem contato com a mulher, né, na rua, com situação de violência, ou mesmo a polícia civil, a delegada que faz a ocorrência, quanto mais instrumentos eles estiverem, inclusive exatamente para avaliar esse risco que essa mulher está correndo de uma agressão maior, né, no caso de um risco de um feminicídio, isso é muito bem-vindo porque a gente realmente precisa evitar as mortes. O documento, criado em 2018, auxilia o trabalho dos profissionais no atendimento às mulheres com procedimentos e orientações padronizadas, que visam garantir um atendimento mais célere e mais confiável. Por isso, ele é dividido em 2 partes. A primeira com questões de múltipla escolha e a segunda abre espaço para que respostas descritivas possam trazer informações mais subjetivas, como os aspectos psicológicos da vítima, por exemplo. O formulário ele é composto por 2 partes. Uma parte que é um quadro estruturado de 19 perguntas, que são respondidas com sim e não,
e uma parte que é avaliativa pelo profissional. São perguntas que o profissional deve responder. E para poder responder isso, o profissional tem que estar muito bem orientado sobre a importância da informação que ele está registrando ali, sobre a importância dele escutar a mulher e prestar atenção, né, nas condições que a mulher está apresentando naquele momento. Por enquanto, aqui na Paraíba, esse primeiro encontro foi apenas para apresentar o formulário aos interessados, que posteriormente poderão passar por uma capacitação e aí sim colocá-lo em prática. Uma doença nova tem afetado muitas pessoas e animais na Paraíba, a esporotricose. Ela é provocada por um fungo que causa feridas e, se não for tratada, pode levar à morte. Só no HU de João Pessoa já são mais de 400 casos registrados. O problema levou a Promotoria de Justiça da Saúde da capital e o Ministério Público Federal a criarem um grupo de trabalho para discutir com gestores e órgãos envolvidos ações para conter essa epidemia. É o que você confere a seguir. As fotos mostram como as pequenas feridas na pele da Meire foram evoluindo. Os gatos apareceram com ferimentos, alguns porque foram abandonados aqui na porta. Eles surgiam por cima do muro e quando eu vi eu já estava aqui, amanhecia o dia aqui, caixas de gato. Eu tinha até medo de abrir o portão de tantos gatos. E alguns com feridinhas. E eu fui fazendo os exames e fazendo o teste e foi dando positivo. No diagnóstico, esporotricose, uma doença altamente contagiosa provocada por fungo e que afeta humanos e animais. O número de casos da doença aumentou tanto aqui na Paraíba que o Ministério Público do Estado resolveu, junto com o Ministério Público Federal, expedir uma recomendação sobre o assunto. Em uma das reuniões do grupo de trabalho, dados oferecidos pelos órgãos competentes apontaram a estatística de 402 casos de esporotricose registrados na Paraíba entre os anos de 2018 e 2019. Foi aí onde surgiu a necessidade de alinhar o trabalho das entidades envolvidas com a expedição de uma recomendação. O que ensejou, na verdade, foi esse descompasso de ações da Secretaria Municipal de Saúde e junto com o Hospital Universitário. Então, foi esse descompasso em relação às informações que colhemos, uma reunião que teve uma videoconferência do Ministério da Saúde e que a secretária falava e informou que bastava o preenchimento de fichas para que o Ministério da Saúde enviasse o medicamento itraconazol. No Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da UFPB, que é referência no assunto, a orientação a partir de agora é preencher a ficha cadastral dos pacientes e enviar para o Ministério da Saúde, para que assim os pacientes possam receber a medicação de forma gratuita. O doutor Francisco Bernardino explica que mesmo com o aumento dos números de casos, todos os pacientes têm sido atendidos e têm recebido a medicação em dia. Ele lembra que o tratamento é relativamente simples, mas que deve ser iniciado assim que a doença for diagnosticada. A esporotricose é uma micose subcutânea que é transmitida principalmente pelo contato com o meio ambiente, mas hoje em João Pessoa a gente está vivendo um aumento do número de casos, principalmente pelo contato com animais, e principalmente pelo contato com gatos. Os sintomas principais são principalmente o surgimento de uma lesão, geralmente única, que ulcera na pele e posteriormente pode haver o surgimento de lesões satélites que vão acompanhando o trajeto linfático. Se a pessoa não procurar um atendimento médico, o diagnóstico não for feito precocemente, essas lesões elas podem aumentar e, de certa forma, pode inclusive sofrer um processo de infecção bacteriana secundária e aí a pessoa pode ir piorando da lesão e, consequentemente, pode trazer prejuízos maiores para o paciente. Mas é importante lembrar também que a doença não afeta apenas os humanos. Por isso, cuidar corretamente dos animais infectados é imprescindível. O tratamento é de no mínimo 3 meses, vai depender de como estão as lesões nesse animal e os locais da lesão. Toda a recomendação a gente passa dos cuidados que ele tem que ter com esse animal, de como deve fazer a higienização do ambiente, de tudo isso a gente passa as recomendações e a pessoa faz a medicação em casa. Então, a cada mês tem que trazer para a gente poder avaliar
E se por acaso seu animal vier a óbito, é muito importante trazê-lo, porque esse animal tem que ser incinerado. Ele não pode ser enterrado de forma alguma, porque vai proliferar esse fungo no solo. Como é um fungo de solo, você vai estar botando um gato cheio de fungo no solo, aí é que vai ter muito mais. Então, qualquer pessoa que tiver contato com esse solo, qualquer animal que tiver contato com esse solo, vai terminar tendo a doença. O gerente da Vigilância Ambiental de João Pessoa, Newton Guedes, lembrou que o Centro de Zoonoses está apto a auxiliar no tratamento dos animais, mas que a medicação deve ser feita pelos donos dos pets. Lembrou ainda que o órgão está cumprindo o acordo com o MPPB. Pela primeira vez aqui no município de João Pessoa, nossos médicos veterinários, eles dão diagnóstico, além do diagnóstico, nós fazemos a prescrição. É feita a prescrição para o tratamento da doença. Isso é uma inovação. A médica veterinária ressalta que diversos animais podem ser vetores da esporotricose, que não é transmitida de humano para humano. Isso, qualquer animal, então cães, cavalos, ovinos, roedores, tatu, qualquer animal em contato com fungo, que tenha presença em areia, essas coisas, ele pode se contaminar. Ou então, se for arranhado por algum felino, ele também pode ter a doença. O grupo de trabalho vai continuar acompanhando os desdobramentos do caso. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Caroline Freire da Franca. Ela vai falar sobre a campanha da Rede de Proteção à Mulher, que foi lançada neste mês de junho para coibir crimes de importunação sexual no São João. Não saia daí!